Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você ainda não está inscrito, faça isso agora. Deixa um clique aí, ativa o sininho para você receber as notificações e aproveita para dar uma passadinha nos outros vídeos e ver o que a gente tem preparado por aqui. Tem 2 lives aí para você curtir que tá valendo muito a pena. E o vídeo de hoje é a sugestão do Danilo Cavalcante, meu seguidor lá no Instagram, e eu aproveito para dizer que minhas redes sociais estão aí na descrição desse vídeo. Se você quiser dar uma conferida, passa lá. Valeu, Danilo, pela sua colaboração. E ele diz assim: pode-se dizer que quando Deus permite uma pessoa passar por uma provação, ao mesmo tempo ele está nos capacitando? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para falar sobre isso, eu vou recorrer, como sempre, à palavra de Deus, a Jesus, ao Evangelho. Eu quero falar com você sobre a parábola do semeador. Mas um pouquinho diferente do que você está acostumado a ouvir, hoje eu não vou falar de semente. Eu quero falar sobre o semeador. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 8, lá pelo versículo 5, você vai encontrar Jesus contando a história de um semeador que saiu a semear e passou por alguns lugares e deixou a primeira semente dele lá no meio do caminho. Os pássaros vieram, comeram, algumas pessoas pisaram. A outra semente caiu num solo arenoso, com pedras por baixo, e aí ela até cresceu, mas não teve força. A terceira caiu no meio dos espinhos, e a última chegou num solo fértil e deu fruto. Quando a gente para pensar nisso, a gente costuma analisar as sementes, né? A semente, quando cai no solo correto, ela nasce, dá frutos. Você já parou para pensar que Deus também queria nos ensinar a respeito do semeador? A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que o semeador já sabia quem ele era. Quando a Bíblia fala assim, saiu um semeador a semear, parece redundante, né? O semeador saiu para semear. Cara, tem gente que mesmo sabendo quem ele é, ele costuma tentar fazer outras coisas que não são o chamado dele. E por isso, às vezes, ele chama de provação algumas dificuldades que ele passa no caminho quando ele está fazendo a coisa que ele não foi chamado para fazer. O semeador, ele era semeador, ele era lavrador, ele precisava semear. E a Bíblia conta primeiro o seguinte, ele saiu para semear, o semeador saiu para semear. A primeira coisa que nós precisamos entender, você precisa saber quem você é e você precisa saber o que você tem que fazer. Esse é o primeiro segredo para definir se a tua aprovação ela está te aperfeiçoando ou ela está tentando te colocar no caminho certo. De repente a gente vai passar por determinadas dificuldades que na verdade estão tentando nos alertar para te trazer de volta para o caminho, para dizer para você, ó, não é por aí que você tem que ir, não é isso que você foi chamado para fazer, você não tem talento para essa determinada área e você está passando o sufoco porque quer. Lembra lá da mula de Balaão que espremeu a perna dele no meio do caminho para despertar ele, falar assim, você não está ouvindo, você não está entendendo que não é por aí que você tem que ir, não é esse caminho que você tem que seguir. E aí Balaão podia falar que prova essa mula e bateu nela várias vezes até o ponto dela precisar falar. Será que uma mula vai precisar falar para te colocar no lugar certo? Jesus falou que o semeador saiu para semear. Quando um semeador sai para semear, ele já se prepara com as suas sementes. E aí pensa bem, você sabe quem você é, semeador, e você sabe o que você tem que fazer, semear. Já tem meio caminho andado. Sabendo quem você é, reconhecendo a sua identidade e sabendo para onde você tem que ir, você já está na vantagem, meu amigo. E aí você vai adiante pelo caminho. Nesse caminho, sim, você vai encontrar provações que te farão crescer. Existem provações que te fazem crescer, que te aperfeiçoam, e existem provações que te despertam para o que você precisa fazer, para você voltar para o caminho. E esse semeador, ele sai preparado, ele sabe quem ele é, ele sabe para onde ele vai e ele se prepara para esse caminho. Para quando as provas vierem, ele seja aprovado. Porque o objetivo de toda a prova é te avaliar para te dizer se você precisa voltar para aprender a lição ou se você pode prosseguir mais um pouco, avançar mais um pouco. Então, no primeiro momento, ele deixa as sementes no meio do caminho. Um semeador, sabendo o que ele está fazendo, ele vai ter a consciência de que no meio do caminho o que vai acontecer? As pessoas vão pisar, os pássaros comem, e foi exatamente isso que aconteceu. No primeiro momento, o investimento dele não tem resultado porque ele não faz o investimento correto. Ele, como um bom semeador, sabendo para onde ele está indo, percebe que aquele lugar ali não é frutífero. A primeira provação dele, as sementes não crescem, porque o lugar que ele semeou não é adequado. No segundo momento, ele avança mais um pouco e numa terra que parece a terra correta,
agora é superficial. Pensa bem, o seu talento, o seu chamado, o seu propósito de vida não pode ser investido em algo superficial. O solo arenoso tinha pedras por baixo, então as plantas não criam raízes. Aquilo que você semear não vai crescer com força, porque a força vem da raiz. E essa é mais uma prova que nós passamos. Quanta experiência você precisa ter para saber que aquele determinado investimento é superficial? É uma prova que vai te aprovar ou reprovar. Quando ele percebe que aquele solo não é bom, o que ele faz? Caminha mais um pouco. Quando a prova ela te capacita, você caminha mais um pouco. Mas lembra que ele estava preparado? Ele tinha semente para continuar semeando. Você não pode desistir na primeira prova. Você não pode abandonar o seu propósito na primeira prova. Deus está escrevendo um roteiro para você. Deus está te colocando numa rota, num lugar onde Ele acredita que você tem capacidade. Deus está investindo em você. E para isso, no meio do caminho, Ele vai te ensinando. A experiência vai te ensinando. A oportunidade vai te ensinando. E as provas que o Senhor te permite passar vão te capacitando. Quando você pensa, essa lição eu já aprendi, nesse erro eu não caio mais, essa falha eu não cometo mais, aquele semeador estava nesse processo. Por isso eu te disse que eu não quero falar hoje de semente, eu quero falar um pouquinho do semeador que passou por esses caminhos. E ali ele foi aprendendo as lições que ele precisava para chegar aonde ele tinha que chegar como um semeador. Depois do solo arenoso, ele encontra ali um solo que tem espinhos. Ele lança sementes no meio de lugares que tem espinhos. E a parábola conta que elas até crescem, mas os espinhos sufocam. Existem determinadas fases da nossa vida que começa a crescer alguma coisa que a gente está semeando. A gente começa a crer que dessa vez vai, sabe? Aquela sensação, agora eu consegui, agora eu achei o lugar. Mas o que está em volta, às vezes a pressão do que está em volta não favorece. São como os espinhos e eles sufocam a sua semeadura, eles sufocam o crescimento do teu propósito. E ainda não é o tempo de desistir. Lembra bem, você sabe quem você é? Semeador. Você sabe o que você saiu para fazer? Semear. Engraçado que a Bíblia não conta pra gente, Jesus não fala que ele saiu para colher, fala que ele saiu para semear. Presta atenção nisso. Você tem que estar atento ao tempo de semear e ao tempo de colher. Não queira colher antes de semear. E ele, sabendo o que ele tinha ido fazer, ele percebe que aquele resultado ali ainda não é o resultado que ele queria. E ele continua avançando e ele está preparado para avançar. Porque finalmente ele chega no solo fértil e depois de passar por todos esses desafios, ou por todas essas provas, por todas essas lições que ele aprendeu no meio do caminho, esse semeador ainda tem semente para semear no solo fértil. Então, quando você chega na estação correta, no solo correto, no lugar certo onde o teu propósito vai frutificar, você ainda precisa estar preparado, motivado, com o mesmo sentimento que você tinha no início quando você saiu para cumprir o chamado que Deus te deu. O semeador sai lá atrás com a consciência do que ele está indo fazer e ele vai preparado. Ele passa pelas provas e ele não desiste, porque ele entende quem ele é e aonde ele precisa chegar. E quando você tem essa mentalidade, quem eu sou e aonde eu preciso chegar, você entra naquela assim de todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Então você entende que cada prova daquela ali, cada dificuldade que você encontrou na beira do caminho, vão te levar ao lugar onde você precisa chegar. O solo fértil, aonde o teu chamado prospera, aonde a tua missão cumpre o propósito que foi designado para você. Então não para, não desista, não desanime na primeira prova. Entenda que ela vai te jogar lá na frente, no lugar onde você precisa chegar. E é o próprio Deus que vai te conduzindo por esse caminho, que vai ser útil não só para você, mas para muitas outras pessoas que vão aprender com a sua experiência e com o seu legado. A gente não pode pensar só no agora, a gente pode pensar na quantidade de semeadores que vão ouvir essa parábola que Jesus contou e vão entender que assim que eles visualizarem um determinado tipo de solo, eles vão perceber, ó, aí não adianta semear, porque alguém já passou por aqui e já venceu essa prova e já entendeu que esse lugar não é um lugar sadio, não é um lugar adequado
para crescer nesse chamado. Então pega o seu talento, pega tudo que você tem e vai para o lugar onde Deus te determinou. E enfrenta isso e Deus vai te conduzindo até nas dificuldades. A gente pode lembrar de Abraão que quando Deus disse para ele assim, olha, sai aí da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Abraão não sabia onde ele estava indo, ele tinha uma palavra de Deus e ele foi. E o caminho dele não foi fácil. Foram muitas lutas e ele chegou onde Deus queria que ele chegasse. Tentou dar os seus jeitinhos e os seus jeitinhos não foram aquilo que Deus queria. Mas no final, ele conseguiu alcançar e foi chamado amigo de Deus. Você pode também ser chamado amigo de Deus se você ouvir a voz do Senhor, obedecer e prosseguir, não importa o que se apresente diante de você. Você vai crescer, vai se tornar experiente e vai deixar um legado. Então, se você já sabe quem você é, toma as tuas sementes e prossegue, sai para semear e vence, conquista e desbrava todos os caminhos. Você vai descobrir que no meio disso tudo existem muitas lições que você vai aprender e vai compartilhar com milhares de outras pessoas por causa daquilo que Deus está te ensinando e te aperfeiçoando. Só creia, a palavra de Deus tem resposta para você para tudo, valeu? E aí, curtiu? Então já deixa o seu like nesse vídeo e aproveita para compartilhar ele com um montão de gente. Será que a gente consegue chegar a 1000 inscritos nesse canal até dezembro de 2020? O ano tá correndo, tá passando rápido, ano de pandemia, tudo de cabeça para baixo, mas há uma mensagem de esperança para chegar aí nos seus amigos, seus familiares, e você pode colaborar comigo compartilhando esse vídeo. Valeu, galera!